Adriana é poeta, ativista, pesquisadora das poéticas do corpo território e da literatura indígena contemporânea. Pertencente ao povo Pataxó, da terra indígena de Coroa Vermelha, atua como professora indígena na Universidade Federal do Sul da Bahia, após quase 2 décadas dedicadas à educação escolar indígena. É licenciada em História e em Educação Intercultural pela UNEB, mestre em Ensino e Relações Étnico-Raciais pela UFSB, e em sua escrita, a palavra vibra como maracá, ecoando ancestralidade, resistência e vida. E todo mundo está muito sedento em conhecer um pouco mais sobre esse livro recém-lançado chamado Escritas Ancestrais, entre maracás e retomadas. Como é o seu processo coletivo, Adriana? E fala pra gente um pouquinho mais sobre esse livro que entra agora no Circuito Nacional de Lançamentos. Acolã, boa noite. Podem responder a Acolã, que é boa noite em Patiocão. Agradeço ao Éder, pela apresentação tão generosa, também pelo convite para estar nesse momento tão importante. Que acredito que é um momento ímpar também para o nosso território. Antes de começar a minha fala, propriamente, eu gostaria de saudar os meus ancestrais, os meus mais velhos, antepassados, anciões, aqueles que antecedem o caminho e que abrem o espaço para que nós possamos hoje estar aqui falando, denunciando, trazendo também essa poética do corpo territorial indígena. Então, a gente sempre faz abertura em nossa comunidade com uma oração para pedir licença aos ancestrais, e eu peço licença também para poder evocar a oração Pataxó. Canã Pataxi Petoi Baixo Tchê na Rampocanharé Anam Petoi Pui Anam Petoi Nhacuã Anam Petoi Saraja Chobihare Kabiche Siratã Kabiche Siratã Kabiche Siratã Jahawi Piapoio Mismayon Kabiche Siratã Bom, como é esse processo criativo? A minha escrita, acredito que como de muitos autores que já falaram antes de mim, ela me atravessa desde a infância, né? Na verdade, ela me atravessa desde um processo que eu considero como um processo de hibridação, porque precisei fazer esse trânsito entre a aldeia do meu território, que é o território indígena Pataxó de Coroa Vermelha, e sair em alguns momentos para o processo formativo mesmo, o processo de escolarização, já que à época a gente não tinha aqui na aldeia Coroa Vermelha, como temos hoje, a educação escolar indígena. Então a minha família precisou fazer esse fluxo, né, esse trânsito de sair e retornar à aldeia para que a gente pudesse, né, tanto eu quanto os meus irmãos, terem acesso ao processo de escolarização. E um momento muito marcante, onde eu considero que seja um ponto-chave para essa escrita ela começar a nascer, é exatamente o momento em que o meu pai, um homem negro analfabeto, né, a minha mãe também, uma mulher indígena semi-analfabeta, ele me presenteia com um gibi, né? Ele sempre ia nas cidades mais próximas e ele me presenteou com um gibi. Ironicamente, era um gibi do show da Xuxa, e que aquelas imagens ali naquele gibi, né, das paquitas, daquela apresentadora de cabelos louros, não me representavam. Então, a partir daquele momento, eu tinha uns 3 anos, nem decodificava ainda os códigos linguísticos propriamente dito, mas eu comecei a construir uma história a partir daquelas imagens. Foi a partir daquele momento que eu comecei a ter uma percepção de que seria possível
outras narrativas que não nos representassem. E a partir dali, né, com os vários movimentos que eu fui fazendo de acesso aos processos de escolarização, quando eu voltei para a minha comunidade, já formada como professora, então eu volto a pensar nos processos autorais dos sujeitos indígenas que até então tiveram a sua história narrada por outras pessoas, seja na poesia, seja na literatura, né? Na literatura brasileira, por exemplo, que a gente acessa livros que não nos representam literariamente. Alguém constrói uma imagem, por exemplo, de Iracema como sendo a representação da indígena, né? A mulher dos lábios de mel. Então foi a partir da educação escolar indígena, no meu segundo momento, que a minha escrita é forjada, para pensar exatamente por que a gente já estava fazendo aqueles movimentos formativos, a partir da educação escolar indígena, a partir do magistério indígena, e ainda era um outro a escrever por nós, um outro a falar por nós, e um outro a nos representar de maneira equivocada. Então, dentro do contexto da educação escolar indígena, eu começo a produzir também, pensando na autoria através das pesquisas, né, tanto da graduação quanto da licenciatura intercultural em educação escolar indígena, e também pensando em materiais didáticos específicos para as escolas, mas também um outro movimento que é de retomada de uma escrita que não nos aprisionasse, porque a todo momento a nossa escrita também era questionada por não se constituir a partir de um modelo ocidentalizado que foi colocado como sendo a escrita, a única escrita possível. Então, esses questionamentos, eles começaram a me atravessar tanto para pensar a Adriana pesquisadora, professora, na educação escolar indígena como militante, mas também pensando nos processos autorais dos sujeitos indígenas e de uma literatura indígena contemporânea brasileira que ainda estava muito tímida. Então, as minhas primeiras pesquisas escritas, elas nascem disso. Eu costumo dizer que as minhas poesias, de maneira mais específica, elas nascem de maneira muito funcional. Então, quando criança, quando me descobriram escritora de alguma forma, eu lembro muito bem que quando eu falava nas escolas que eu queria ser escritora, a primeira coisa que diziam, mas você tem que ler muito, como se isso não fosse possível para uma criança indígena, e também para o processo de negação da própria identidade, porque nesses outros espaços a minha identidade era negada pelo outro, exatamente por eu estar acessando espaços que não eram reconhecidos para esses sujeitos que têm a sua memória, a sua narrativa, a sua história apagada. Então eu vivia nesse trânsito, né, de afirmar a minha identidade quando estava no meu território, mas ao mesmo tempo ter que silenciar a minha identidade porque o outro já dizia que eu não era indígena, que eu era no máximo a filha de um caboclo ou a filha, né, a neta de um índio, mas não afirmavam a minha identidade. Então havia também um conflito identitário nesses processos de precisar me afirmar e precisar me negar ao mesmo tempo. E essa escrita nasce dessa funcionalidade, as pessoas começarem a pedir que eu escrevesse coisas para fazer homenagens, para poder, às vezes, falar de determinada temática. Então, ela vai nascendo de uma necessidade de enunciação, de que aquela escrita ela pudesse ser, ao mesmo tempo, um processo curativo, de pertencimento e de identidade, mas ao tempo que também era um processo funcional de trazer temáticas que precisavam ser abordadas, principalmente as temáticas que têm a ver com as questões identitárias dos povos originários.